Salve Maria, meu irmão e minha irmã. Que prazer estarmos juntos mais uma vez para meditarmos sobre a vida dos santos. E hoje vamos meditar juntos sobre as santas Teresa, Mafalda e Sancha, portuguesas. Elas, filhas de Dom Sancho I com a rainha Dulce, tiveram uma educação dentro das virtudes. E primeiro, olhando sobre a vida de Teresa, que foi a primogênita, ela se destacou em sua educação, teve uma educação muito distinta, e ela tinha esse desejo de se entregar à vida religiosa. Porém, dadas as circunstâncias do tempo, da situação em que a família se encontrava, ela foi dada em casamento ao rei Afonso I, e ela se tornou então a rainha de Lyon. Porém, por diversos motivos, esse casamento foi considerado nulo. E Teresa volta para a casa de seus pais e ela vê nessa situação uma oportunidade para ingressar, enfim, para a vida religiosa, algo que ela faz, e vai viver no claustro. Porém, o rei Afonso, a qual o casamento foi considerado nulo, ele não aceita essa situação. E ele declara guerra ao seu pai, Dom Sancho I, e a Portugal. E Teresa, então, no claustro, sabendo disso tudo, ela se coloca em intercessão pelo fim dessa guerra. E ela se torna um exemplo, de intercessora para alcançar a paz nestes reinos. Sua irmã Mafalda teve uma situação muito parecida com Teresa, porque ela sentia esse chamado, porém ela também foi dada em casamento a Henrique I de Castela. Só que diferente de sua irmã, ela viveu esse matrimônio até o falecimento do seu então esposo. E quando ela se tornou viúva, ela entra também para o claustro e se dedica à sua vida religiosa. E a irmã, de Teresa e Mafalda, a mais nova, Sancha, ela, apesar de ser a mais jovem, foi a primeira a se despojar de seus bens e a ingressar, numa ordem religiosa. E ainda jovem, ela funda um convento, da ordem cisterciense para mulheres em Coimbra. E ela vive com fidelidade, aquela que era a regra proposta, e ela vive com essa fidelidade e essa entrega. E no dia de hoje, irmãos, a partir da história dessas três santas, que apesar das mudanças, das tempestades que se colocaram, buscaram viver a sua vocação de uma maneira entregue e de uma maneira devota. Mesmo que durante esse caminho várias coisas aconteceram que às vezes fizeram elas desviarem os olhares daquele que era o chamamento delas, daquela que era a vocação que o Senhor colocou no coração delas. Elas buscaram de uma forma ou de outra viver essa vocação e se entregar a essa vocação. E no dia de hoje que nós possamos rezar pela nossa vocação. Qual é a vocação pela qual o Senhor nos chama? É uma vocação religiosa? Quantas vezes, irmãos, nós olhamos a situação da igreja e nós pensamos, nossa, nós precisamos de padres santos, nós precisamos de religiosos santos, mas nós rezamos para que aumente as vocações religiosas dentro da igreja. Nós rezamos por aqueles que se sentem chamados, a essa vocação religiosa, para que eles tenham, que eles sejam destemidos, para que eles possam dar o sim deles de uma maneira desprendida e corajosa, e que eles se tornem bons religiosos, bons padres. Será que nós temos rezado por essas vocações? E para aqueles que têm esse chamado ao matrimônio, será que nós temos rezado também, para que matrimônios santos se configurem e que a partir daí surjam famílias santas, que vão gerar mais vocações santas para a igreja? Meus irmãos, nós precisamos rezar pelas vocações e pela nossa,
olhar para dentro de nós e pensar, será que eu tenho dado com alegria o meu sim, a minha vocação e buscado viver ela de uma maneira santa? Então, que no dia de hoje, né, com a intercessão de Santas Teresa, Mafalda e Sancha, nós possamos pedir a Deus pela nossa vocação e rezar, né, para o aumento, pela santificação das vocações dentro da nossa igreja. Santas Teresa, Mafalda e Sancha, rogai por nós.